Ministros do Supremo Tribunal Federal, integrantes do governo, negam uma nova crise entre os poderes por causa das regras mais duras para o pagamento de emendas. Mas já admitem mudanças nas normas diante das críticas públicas do Congresso. Janaína Camilo. Um dia depois de o governo federal entrar com recurso no STF contra as condições impostas pelo ministro Flávio Dino para o pagamento das emendas parlamentares, ministros da Corte se manifestaram. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu a decisão do colega, que foi validada por unanimidade pelo plenário, mas não descartou mudanças. Se tiver algum ponto relevante a ser reconsiderado, nós vamos repensar. Mas, no geral, a ideia de que as emendas parlamentares têm que ser rastreáveis, têm que ter controlabilidade e não pode ter uma fragmentação absoluta. Você tem que ter projetos estruturantes para colocar o dinheiro público. Foi basicamente isso que o Supremo fez. Eu acho que está correto. No recurso, a Advocacia Geral da União pede ao Supremo que sejam revistos trechos da decisão de Flávio Dino, como, por exemplo, o que determina aos deputados e senadores que elaborem um plano de trabalho prévio ao indicar as emendas PIX, que depois deve ser aprovado pelo Executivo. No Congresso, as regras foram criticadas pelos parlamentares, que ameaçam travar a pauta de votações, o que pode prejudicar a análise do pacote de corte de gastos. O receio por parte do Palácio do Planalto provocou o recurso ao Supremo. O ministro Gilmar Mendes também comentou o assunto. Questionado por jornalistas após participar de um evento em Brasília, ele negou que a decisão de Flávio Dino tenha aberto uma crise entre os poderes e diz acreditar que haverá uma solução ao problema e que o recurso da AGU deve ser analisado ainda nesta semana. As emendas foram suspensas em agosto pelo próprio ministro Flávio Dino, justificando que o repasse vinha acontecendo sem transparência. Após negociações com o STF, o Palácio do Planalto e o Congresso se comprometeram a criar uma lei com novas regras. Dias atrás, o projeto foi aprovado e sancionado pelo presidente Lula. No recurso ao Supremo, a AGU alegou que a lei corrigiu os problemas apontados pelo STF de falta de transparência e rastreabilidade do recurso público. O advogado-geral da União, Jorge Messias, também descartou uma crise entre os poderes. Não há crise, o que há é a continuidade do diálogo. Nós estamos falando de um processo em marcha, nós não estamos falando de um processo estanque. Então, diante disso, teve a decisão foi referendada, o Congresso Nacional foi chamado junto com o Executivo para a abertura do diálogo, nós fizemos o diálogo ele foi refletido na lei complementar, a lei complementar ela foi objeto de uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal e o diálogo continua, é natural. O ministro Jorge Messias negou que o governo tenha pressa pela resposta do Supremo. Uma coisa é o tempo do processo, outra coisa é o tempo da política. E o ministro Flávio Dino vai decidir no tempo do processo. É evidente que, considerando que a execução orçamentária de 24 tem um tempo para acabar, a urgência está colocada diante da própria execução orçamentária de 24. Então, nós estamos trabalhando com esse calendário muito tranquilamente, nós prosseguimos no diálogo entre todos os poderes e nós confiamos que nós chegaremos a um bom termo. Então, eu acho que o saldo disso vai ser positivo ao final. Também nesta terça, na tentativa de acalmar os parlamentares, o governo pediu ao Tesouro Nacional a liberação de quase 8 bilhões de reais em recursos de emendas parlamentares.